Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é Lori Kriesel, especialista em neuroarquitetura, escritor e presidente da ANFA Brasil, Academy of Neuroscience Architecture. Palestrante, como eu já disse, e veio conversar conosco sobre neuroarquitetura, psicologia e filosofia, interfaces da experiência. O programa Ana Cláudia Torp Entrevista está começando agora. Muito se fala em neurociência, a gente ouve esse termo, né? Qual o impacto que isso tem no nosso bem viver, na nossa morada, na arquitetura? Para falar sobre isso, nós convidamos o escritor e especialista Lori Kriesel. Seja bem-vindo, Lori! Olá, Ana, como vai? É um prazer imenso retornar aqui. Fazia tempo que não conversávamos e fico muito feliz pela oportunidade de podermos compartilhar um pouquinho sobre o tema hoje. Olha, o prazer é todo meu. Eu já estava com saudade de você vir aqui no programa, viu? Verdade, verdade. Precisamos marcar mais vezes. Mas, Lori, vamos começar com a pergunta básica. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é a neuroarquitetura. Perfeito. Ana, hoje a gente ouve falar muito sobre a neurociência aplicada a diversas áreas, né? A gente ouve falar muito sobre neuromarketing, neurobusiness, neurovendas, enfim. E toda vez que usamos essa aglutinação linguística, nós estamos tratando basicamente de neurociência aplicada a uma determinada área, a todas essas que nós citamos e outras. No campo da arquitetura, nós estamos trazendo esses conhecimentos para que a gente possa lidar melhor com a experiência humana, ou seja, como gerar essa experiência. Visto que a neurociência, por si, ela trata do estudo, ela se dedica a estudar o sistema nervoso central, ou seja, em rápidas palavras, os mecanismos de funcionamento do cérebro humano, como que nós percebemos o mundo, como que nós traduzimos isso e, por consequência, como que nós damos uma devolutiva, o que a gente vem a chamar de comportamento. Então, no caso da neuroarquitetura, nós queremos chegar justamente nisso, as experiências humanas voltadas a uma relação comportamental, né? Lembrando que o comportamento também é um comportamento emocional, psíquico, né? Não apenas de movimento. Agora, Lori, como é que isso vai impactar diretamente na vida das pessoas? Então, o ambiente por si, ele é um grande configurador comportamental. Eu sempre gosto de trazer, Ana, exemplos do dia a dia porque todo mundo se enxerga, né? Vamos imaginar, por exemplo, rapidamente o ato de chegarmos em casa. Quando nós chegamos em casa e encontramos essa casa, a nossa casa, aos moldes do que nós chamaríamos como organizada, nós temos uma relação com o chegar em casa. Nossa, depois de um dia de trabalho, coisa boa poder chegar em casa, ficar jogado aqui no sofá, brincar com o meu cachorro, ficar com a minha família, assistir TV, enfim. Mas se nós chegamos em casa e encontramos a casa aos moldes do que nós chamaríamos de desorganizada, nós temos uma outra relação com o chegar em casa. Poxa, depois de todo esse dia, cansada, ainda vou ter que organizar isso, fazer aquilo, enfim. Mas olha que interessante, Ana. É a mesma casa, com as mesmas coisas, só que dispostas a mim de uma forma diferente. Então a neuroarquitetura ela lida com isso, como que nós organizamos o espaço, como que nós propomos o espaço para que ele entregue a melhor experiência possível para aquele usuário naquela condição. Então, todos os estudos, ferramentas, técnicas e dinâmicas se voltam a isso. Agora, Lori, você escreveu o primeiro livro sobre neuroarquitetura no Brasil. E agora vem o segundo. Qual foi a necessidade que você sentiu?
Então, o primeiro livro ele foi lançado em 2020, inclusive a gente conversou aqui sobre ele, ele teve todas as suas edições esgotadas, né, como você mesmo disse, foi a primeira obra no Brasil sobre neuroarquitetura, e ele era um livro que tinha dois papéis. Um papel era apresentar o tema, não apenas aos colegas profissionais da área de arquitetura, design, iluminação, mas também ao público de um modo geral, e o segundo papel era ser um instrumentalizador, né? Então ele trazia ali ferramentas, técnicas, dinâmicas, então ele tinha um caráter um pouco mais técnico para quem é da área de projeto. Nesses 4 anos que se passaram, o próprio conceito de neuroarquitetura foi evoluindo em diversos segmentos, outros conceitos foram surgindo dentro do próprio tema, dentro do próprio nicho, e hoje a neuroarquitetura também tem uma perspectiva que é mais holística, menos tecnicista, né, que envolve mais a experiência humana de diversas formas. Então, eu, em conjunto com a colega Marivânia Boca, que é uma psicóloga, doutora em psicologia, e ela trabalha muito com a psicologia do ambiente, as relações comportamentais nos espaços, a gente julgou que seria o momento de trazermos essa visão, não apenas técnica, mas também experiencial para esse contexto da neuroarquitetura. E aí veio o nascimento do segundo bebê, né, do segundo livro. Verdade. Agora, Lori, a gente sabe que depois da pandemia, né, isso impactou, obviamente, no viver e no morar do ser humano de uma forma em geral. E uma coisa que me chama muita atenção é que voltou a se valorizar a questão das relações humanas e a se priorizar o humano, né? Então, essa pegada foi que deu esse start na neuroarquitetura? A gente teve uma colisão de fatores ali, né? Quando a gente teve o lançamento do livro, nós estávamos, apesar do livro o processo ter começado bem antes, o lançamento dele ocorreu exatamente no meio da pandemia, né? Especificamente no primeiro ano. E dali para frente a gente já começou a perceber o quanto as pessoas estavam interessadas em conhecer mais sobre o que foi a época chamado de um novo normal, né? Você deve lembrar dessa expressão que a época se utilizou bastante. Por quê? Verdade. Porque até então as casas, elas eram pensadas por nós arquitetos e usadas pelas pessoas de um modo geral, pensando em três grandes setores: o social, o íntimo e os serviços. Quando nós passamos por um momento onde nós tivemos um confinamento compulsório, ou seja, fomos obrigados a ficar em casa, não tinha mais essa dissociação. A gente usava todos os milímetros quadrados daquela casa e muitas pessoas ali foram se descobrindo como não pertencentes àquele espaço. Essa casa ela não me atende, eu realmente não me sinto representado aqui. Não à toa que a gente teve tantos índices, né, tão elevados ali, de pessoas com vários tipos de transtornos, síndromes e etc. Em paralelo, Ana, teve um fenômeno que foi o fenômeno das pessoas terem que aprender a trabalhar em casa, mesmo quem não tinha isso por hábito. Então a casa não era mais apenas um morar, ele era o morar, o conviver, o trabalhar, o socializar, ficou tudo ali, né? Porque as telas passaram a ser as janelas, né? Então olhar para fora era a partir das telas, lá que explodiu as lives e etc, né? Então, hoje a gente, e naquele momento houve essa grande mudança que hoje a gente vai perceber como resultado das pessoas estarem cada vez mais seletivas no que elas querem vivenciar nos espaços. Não apenas quando você vai a um determinado espaço específico, comercial ou de entretenimento, mas também na nossa própria casa. O olhar sobre o morar mudou muito. Lori, o que fez vocês organizarem essa questão do novo livro, né? O que motivou? Não apenas na experiência dentro da arquitetura, né, que é o meu caso, mas a experiência também da Marivane enquanto clínica, né, como psicóloga, a gente foi Psicóloga. percebendo, exato, o quanto essas relações comportamentais mudaram, foram afetadas, enfim, então a gente já percebia que a própria perspectiva de muitos autores importantes, mundialmente falando, em relação à neuroarquitetura vinha se tornando cada vez mais holística, ou seja, voltada a essa questão da experiência do humano na sua totalidade, não apenas na questão estética, isso é bonito, aquilo não é, enfim,
e nós percebemos que era o momento de fazermos isso. Não queríamos também que essa fosse uma perspectiva apenas nossa, então a gente entrou realmente num livro que ele organiza, nós somos organizadores ali de vários conteúdos, que outros colegas também participam, inclusive e colegas internacionais, participam trazendo as suas perspectivas justamente sobre esses olhares, né? Então a gente percorre ali o mundo do design, da arquitetura, da moda, da experiência, da gastronomia, enfim, então tem um grande universo ali sendo unificado através disso. Obviamente que Marivane e eu assinamos alguns capítulos do livro, mas outros colegas trazem suas contribuições também. Lori, agora nós vamos fazer um breve intervalinho, mas a gente volta já já e você aí de cara, não mexe no controle. É rapidinho. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, Lori Kriesel, escritor e palestrante especialista em neuroarquitetura, que conversa conosco sobre neuroarquitetura, psicologia, filosofia e interfaces da experiência. Lori, como assim? Psicologia, filosofia, interfaces com a experiência, como é que a gente arruma isso? Explica para gente. Vamos lá, então. A própria natureza da neuroarquitetura, ela é multidisciplinar, né? Ela é transversal em vários aspectos. E quando nós falamos sobre experiência humana, o que cada um de nós vivencia em diversos momentos, em diversas situações, obviamente que nós temos aqui vários elementos que se correlacionam em relação a isso. O ambiente que nós estamos, né, como a gente já conversou antes, ele é um configurador comportamental, mas também é levado em consideração o humano na sua totalidade. Então, a gente precisa ter alguns aspectos que denotam e que condicionam condicionantes psicológicas. Então, por exemplo, nem todos nós somos uma constante, né? Nós temos dias diferentes, percepções diferentes, olhares diferentes sobre tudo, mas isso também está muito conectado com o modo como nós entendemos a vida, entendemos o nosso viver, entendemos o que acontece conosco. Então, a ideia de trazer a psicologia e a filosofia dentro desse grande arcabouço de conhecimentos foi justamente para que a gente pudesse lidar efetivamente com a experiência humana, com a vivência humana em diversas perspectivas. Por isso que a gente trata sobre as interfaces da experiência, né? Uma mesma experiência vivenciada hoje e tida como positiva, por exemplo, não necessariamente assim o será amanhã, né? Tudo vai depender de como eu estarei, o que está acontecendo comigo, como que eu passei a enxergar o mundo e quem me cerca. Então, a ideia é justamente a gente fazer algumas provocações e reflexões em relação a esses temas. Lori, fala um pouquinho sobre o prefácio do Johann Palasma e a introdução também do Harry Mulgrave. Muito bem, Ana. Na verdade, aqui a gente tem vamos chamar assim, os dois maiores ícones mundiais quando a gente fala dos estudos de neuroarquitetura. Já no meu primeiro livro eu cito bastante o material deles, né? E para o primeiro livro eu tive a oportunidade de entrevistá-los, de conversar com eles, os encontrei pessoalmente, né? E, inclusive para depois presenteá-los com o livro. Então eu sempre tive uma grande admiração pelo trabalho deles de longa data. Ambos, eles os dois, já vinham em uma transição desse olhar menos tecnicista e mais holístico em cima dos aspectos que a neuroarquitetura trabalha. E quando eu e Marivânia tivemos a ideia de organizarmos o livro e fizemos a estrutura dele todo, e já começamos a conversar com alguns colegas e montamos vamos chamar de um embasamento inicial para o livro, eu pedi para fazer uma reunião com eles, apresentar essa proposta a eles, né, para ver o que eles achavam, como um balizamento mesmo, né, quando você recorre ao mestre, né, e o que eles achavam das ideias, enfim, e Ana, ambos se encantaram pela proposta e disseram que queriam participar do livro. Então, o Johann, ele assina
o prefácio, ele faz uma colaboração belíssima em relação ao trabalho, e o Harry Mulgrave, ele faz a introdução ao tema, né? Ele traz um capítulo de introdução ali que vai embasar a leitura do livro todo. Então, eu com muita honra, com muito orgulho que a gente traz esses dois grandes nomes, né? Ambos têm uma carreira fantástica, muitas obras publicadas, e são grandes referências dentro da área, o que naturalmente nos deixa muito, muito honrados, muito orgulhosos e naturalmente muito felizes, né, pessoalmente, de tê-los conosco nesse projeto, nessa obra. Muito bacana, Lori. Lori, você pode citar algum exemplo de como é que a neuroarquitetura pode ser aplicada no nosso dia a dia? Claro, teve o que eu comentei sobre o ato de chegar em casa, então ali a gente entende um pouco dessa condicionante do espaço, mas a gente pode pensar também em vários quesitos que hoje vêm se transformando a partir dos pressupostos da neuroarquitetura, né? Dentro do ambiente da saúde, por exemplo, hoje existe um conceito chamado design salutogênico, que é quando o ambiente ele faz parte do processo de cura. Ou seja, grandes redes hospitalares já entenderam que o espaço sendo qualificado, pensando em respostas fisiológicas do usuário, tem uma grande contribuição, nesse caso especificamente, sobre o processo de cura. Essa perspectiva, esse olhar, ele ganha uma validação tão forte mundialmente hoje que o próprio conceito do design salutogênico ele migra, ele sai da área da saúde e chega em outras áreas, como por exemplo os espaços de trabalho, né, os chamados ambientes corporativos. Então lá a gente tem, a partir disso, um novo conceito também de trabalho que se chama Healing Spaces, né? Seriam espaços curativos, mas aqui a ideia não é que ele cure, a ideia é que ele não me deixe adoecer. Então, o espaço de trabalho começa a ganhar isso. E, obviamente, que essas vertentes chegam no residencial também. Muitas pessoas hoje trabalham em home office, né? E a partir desse conceito, inclusive, muda-se algumas questões. Hoje a gente já trata do home office e do home working, né? Que são diferentes. Então, em ambas as situações, em ambos os conceitos, você está trabalhando em casa. Mas em home Explica pra working, gente, você... Lori. A Explica isso para diferença... Vamos lá, então. Em ambas as situações, nós estamos trabalhando em casa. No entanto, quando eu estou trabalhando com home working, eu estou trabalhando do jeito que está. Então, eu estou ali me organizando, horas eu trabalho aqui nesse cantinho, horas eu trabalho lá no outro canto, agora eu vou conseguir ficar quieto, agora eu vou ter que ficar com barulho, enfim. Eu, de fato, estou trabalhando em casa, eu estou acomodando o meu habitat para ter atividades de trabalho, que, mais uma vez, foi o que mais aconteceu no início da pandemia, né? Quando a gente fala do conceito de home office, aí não, aí eu tenho um ambiente da minha casa, que pode ser um ambiente, e quando eu falo aqui de ambiente, não é necessariamente um cômodo em separado, né, o chamado escritório, né, pode ser dessa forma, mas um ambiente, um recorte de um ambiente onde ali eu tenho uma apropriação para trabalhar. Então, ali eu tenho a minha bancada, a minha mesa, os meus livros, o meu computador. Por exemplo, só de olhar para aquela mesa, eu já lembro da quantidade de e-mails que eu tenho para responder. Então, em home office, eu realmente crio uma identidade de trabalho em um ambiente da minha casa, que, mais uma vez, pode ser um cômodo isolado ou pode ser pertencente a outros ambientes que eu tenha dentro da minha possibilidade espacial da casa. Só que quando você cria o home office, você está criando, na verdade, uma identidade de trabalho. Então, a partir do momento que eu giro a cadeira e eu não enxergo mais aquela mesa, eu estou com as minhas conexões do vivenciar a família, do vivenciar o estar em casa, o lar, né? O templo que vai me recarregar energias, enfim. E quando eu viro a cadeira de volta, putz, eu acabei de lembrar que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então você cria essa movimentação. Já no homework, não, você vai meio que misturando tudo, você vai desapropriando as questões de identidade. E aí isso gera naturalmente um adoecimento psíquico. Não à toa, de novo, né, fazendo um recorte lá para a pandemia, muitas pessoas se descobriram ou se redescobriram a partir de outras profissões. Quer saber de uma coisa? O que eu faço realmente não me representa, não é isso que eu quero, né? Então você vai tirando características de identidade. Muito, aconteceu demais. E parte desse processo é justamente por você não ter mais uma identidade.
e aí as pessoas começam a se questionar, enfim. Isso também startou muitos problemas de burnout, não apenas pelas exigências que vieram, mas pela falta de identidade. Mas vem cá, eu estou morando, eu estou trabalhando, que confusão é essa? Não quero mais voltar para casa, não quero ficar nessa casa, quero só ficar no quarto, vendo televisão, deitado em cima da cama, ou seja, condicionantes de adoecimento psicológico, né? Por isso que o novo livro traz bastante das questões da psicologia envolvidas no processo, né? Você sabe que você comentando isso tudo, eu me super identifiquei, né? Você veja que o meu cenário é o meu home office, né? Eu fiquei trabalhando no meu home office, eu gostei tanto da experiência que mesmo pós-pandemia eu continuei gravando o programa aqui, porque isso me possibilita entrevistar pessoas como você que não estão fisicamente em Pernambuco. Você está onde, Lori? Fala aí, pessoal de casa. Eu estou no Paraná, fico aqui no Paraná. Então, assim como eu estou fazendo com você, eu estou fazendo com pessoas do mundo inteiro, e isso foi muito bacana, abriu mesmo os horizontes, e como eu tenho essa possibilidade, que eu nem sabia exatamente dessa diferença, né? Eu tenho home office, eu pensei nisso, eu trabalho em paz, em casa, tranquilamente, então eu não quis voltar nem para o estúdio. Para você ver como a gente gera identidade de apropriação, né? Então você se redescobre a partir da experiência vivenciada no ambiente. Então você é o retrato vivo do que a gente está conversando aqui. É isso aí, Lori. Bom, a gente vai fazer mais um intervalinho e volta já, já. Não sai daí, hein, pessoal? Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, Lori Kriesel, escritor, palestrante, especialista em neuroarquitetura, que conversa conosco sobre neuroarquitetura, psicologia e filosofia interfaces da experiência. Lori, agora como é que isso tudo, né, que você agregou junto com a coautora, como é que isso pode impactar o nosso futuro? O que que a gente pode esperar daqui em diante? Esse é um questionamento que vem deixando muitos colegas desconfortáveis, mas aquele desconforto de buscarmos o desafio da resposta, né? Não no sentido negativo ou pejorativo da palavra. Quando nós entendemos que de fato precisamos ter essa mobilidade em relação a todas as experiências que nós vivenciamos, e inevitavelmente, Ana, se nós pararmos para pensar atualmente, né, a massa populacional vivendo em centros urbanos, nós passamos em torno de 90% da nossa existência em ambientes construídos, né? Então a gente percebe que o quanto isso tem um impacto a longo prazo a todos nós, né? O mero ato de olharmos por uma janela, o que eu vou enxergar quando eu vejo o cenário que está diante de mim? E claro, na neuroarquitetura existe o conceito do neurourbanismo também, né? Ou seja, as mesmas técnicas aplicadas à cidade. Então o que nós estamos tratando aqui como interfaces da experiência está diretamente ligado com isso, porque existem aqueles ambientes que eles me são de certa forma imputados, que é o caso da casa que eu moro, o ambiente onde eu trabalho, enfim. Então isso me é colocado e às vezes eu tenho a possibilidade de transformar esse espaço, outras vezes não. Mas também tem os ambientes que eu escolho. O restaurante que eu escolho ir, a loja que eu escolho frequentar, o shopping que eu pretendo visitar, o parque que eu quero ir para descansar, para correr, enfim. Então, nós estamos o tempo inteiro vivenciando espacialidades que hoje se tornam a tradução do que eu quero viver em um determinado momento. E esse o que eu quero viver não é apenas um desejo, mas ele pode ser um recorte momentâneo da experiência que eu estou tendo na minha vida de um modo geral, né? Então, eu terminei um relacionamento, né, amoroso, por exemplo.
eu vou fazer escolhas de espacialidades que vão traduzir o meu novo momento. Seja um novo momento para descobertas novas, seja um novo momento de eu pensar mais em mim, de eu me centrar mais. Então, tudo vai depender de como eu estou enxergando a vida naquele episódio. Por isso que a filosofia faz parte desse estudo também, desses grandes questionamentos que nós nos fazemos todos os dias praticamente, né? Então, a ideia aqui é que a gente tenha vários instrumentos e várias reflexões que ajudem não apenas profissionais da área da arquitetura e do design a enxergarem de uma forma mais humanizada o projeto, mas também a todos nós, enquanto seres vivos, né, questões que nos levam a fazer avaliações e escolhas que são naturalmente benéficas ou maléficas, dependendo de quais eu as faço, né? Sem dúvida. Lori, mostra para gente a capa do livro e aproveita, conta para o pessoal de casa onde a gente pode encontrar o livro para adquirir. Perfeito. Esse aqui, então, é o mais novo bebê, né? Ele é um volume que hoje ele se encontra em várias plataformas, talvez a mais conhecida, não sei se eu posso citar o nome ou não, mas Pode, talvez a, mas talvez a mais conhecida seja a Amazon, né? Então ele se encontra lá na Amazon. É um trabalho feito com muito carinho por mim, a Marivânia eu acabo chamando de Mari, a Marivânia é mais do que uma colega, uma irmã, né, um já beijo de para a longa Mari data. e parabéns Um, também, um, filho. Obrigado, obrigado. E então a obra hoje ela se encontra em diversas plataformas. Estou citando aqui a Amazon, em volume físico, né? Não temos certeza se as próximas edições serão físicas ou digitais. O meu primeiro livro hoje ele não existe mais na versão física, só na versão digital. Mas hoje atualmente esse aqui já está disponível de forma impressa. Muitas pessoas ainda pedem, Ana, sobre o primeiro livro. Eu gostaria dele no papel para manusear e tal. Eu também sou um leitor que prefiro o papel. Então, por enquanto, esse aqui tá na versão impressa. Esse aqui que você vai receber aí, Ana. Opa, E, e hoje em vários canais, mas citei aqui a Amazon por talvez ser a mais conhecida, a mais perfeito, popular. perfeito. Lori Crisel, o pessoal que está em casa nos assistindo, quer ter mais alguma informação ou quer acompanhar as suas novidades, como é que pode fazê-lo? Bom, Ana, eu acho que hoje um dos caminhos mais utilizados são as redes sociais. Eu, desde o lançamento do primeiro livro, lá em 2020, eu tomei uma decisão de que o meu perfil no Instagram seria um perfil de conteúdo. E isso também é uma forma de democratizar o conhecimento, né? Claro, ficamos muito felizes que algumas pessoas possam adquirir o livro, mas quem não puder, a rede social ela é uma forma muito democrática. Então, eu estou sempre trazendo conteúdos, reflexões, não apenas a minha perspectiva, mas também de Pode onde falar o endereço, saíram esses pode conceitos, né? falar. É @Lori Crisel, tudo junto, né? E Crisel com Z, para quem for digitar aí, Crizel. Então, @Lori Lori, Crisel. muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns por mais um livro tão rico em conteúdo. Foi muito bom estar com você de novo, viu, Lori? Muito grata. Grato eu pelo convite, pela confiança. Eu sei o quanto você é exímio em fazer aí a curadoria dos assuntos, fico muito feliz. O terceiro livro já está no forno, depois eu conto as novidades aí para Opa, você. E fico muito grato e espero que muito em breve a gente possa se rever, que a gente não passe tanto tempo sem nos encontrarmos, né? verdade. Muito obrigada. E você que está em casa já sabe, nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova Nordeste no próximo sábado às 20 horas. Eu espero você. Até lá.